Olá, este é o Entre Nós, um podcast com a doutora Márcia Schmidt para falar sobre saúde mental. Nesse primeiro programa, a gente vai falar sobre uma questão que aflige muitas pessoas, que é a ansiedade. Um estado de espírito que está presente em todo mundo. Fica com a gente que está começando. E nesse primeiro programa, eu gostaria de começar te apresentando a doutora Márcia Schmidt, psiquiatra com especialidade clínica. É um prazer conversar contigo. E antes da gente começar, eu queria te apresentar para o público, né? Doutora Márcia, quantos anos a senhora é médica já? Há mais de 20 anos, Larissa. Prazer é todo meu de estar aqui, né, trazendo um assunto tão atual e tão presente quanto a ansiedade para nós conversarmos. Bom, então vamos começar explicando para quem está em casa o que é ansiedade. Ela é presente em todos os seres humanos, né? Mas explica para a gente qual é a diferença da ansiedade boa e a ansiedade que é um problema? Todos nós sentimos ansiedade, ela faz parte da nossa vida. Aquela ansiedade boa é quando a gente está na expectativa de fazer alguma coisa, iniciar um trabalho, iniciar um relacionamento, né? Algo bom que possa acontecer na nossa vida. Essa ansiedade todos nós temos e ela é boa, né? Porque ela vem muito com caráter de expectativa na nossa vida, né? De algo bom. Quando se torna então um transtorno, né? Que eu acho que é essa dúvida, né? Quando é que a ansiedade se torna um Um transtorno, um problema, problema? né, é a intensidade dos sintomas, como tudo em psiquiatria, né? Nós conversamos antes sobre depressão e também a gente fez essa comparação, né, que a gente sente tristeza, mas essa tristeza permanente e junto com outros sintomas se torna um transtorno. Na ansiedade não é diferente. É a duração, a intensidade dos sintomas. O paciente que tem um transtorno de ansiedade, ele tem sintomas físicos, além de sintomas emocionais, isso é muito comum. Ele tem taquicardia, ele tem sudorese, é a mão que treme, é o estômago que fica embrulhado, é o funcionamento dele que não, que se modifica diante dos fatos, é o medo exagerado, é um pensamento excessivo no futuro. Porque quem tem um transtorno de ansiedade está sempre no futuro, está sempre pensando adiante. Então, o ansioso ele não vive o presente, ele está sempre lá no futuro e, em geral, com projeções muito negativas, com pensamentos repetidos muito negativos. Que é os pensamentos catastróficos que a Sim, gente chama. recorrentes, né, com aquela característica até obsessiva. E existem vários tipos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, eles têm muitas divisões entre as fobias, né, as fobias mais específicas, né, a ansiedade generalizada, que é o TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é muito incidente na população, e até a forma mais intensa, que é o transtorno do pânico, que é aquela ansiedade que gera muitos sintomas físicos e gera aquela crise, aquela descarga adrenérgica, onde muitas vezes o paciente acha que pode morrer de acordo com os sintomas que sente, né? Muita taquicardia, dor, tontura, dificuldade de A gente respirar. vai de um extremo ao outro, né? Exatamente. Então, a gente pode dizer que a ansiedade ela é um fator presente no organismo, presente no ser humano como necessidade fisiológica da gente, mas ela vai escalonando. É isso? Ela vai escalonando e ela deixa de ser algo, digamos, natural e passa a ser um transtorno quando o paciente tem sintomas intensos que causam sofrimento e limitação na vida dele, no cotidiano, né? Aquela pessoa que começa a deixar de sair, que começa a recusar convites, que tem muita dificuldade, por exemplo, de apresentar um trabalho, de falar em público, de se comunicar com as pessoas, que tem um medo excessivo muito grande de fazer as coisas, de acha que sempre vai acontecer algo ruim na vida dela, né? Então, a ansiedade, ela vem sempre junto com muitos medos, né? Ela é uma forma de medo onde o paciente ele não identifica, às vezes, do que ele tem medo, simplesmente ele se sente mal diante de uma determinada situação. Bom,
Doutora, eu queria que a gente falasse um pouco sobre como esse nosso estado de espírito da sociedade, de uma era totalmente digital, totalmente inovadora, ela tem contribuído para que cada vez mais a gente tenha diagnósticos de patologias associadas à ansiedade. Isso é tão presente no nosso meio que nós entendemos hoje, né, e as estatísticas provam, né, que o Brasil ele está entre os líderes, na verdade, em primeiro lugar, dentro dos transtornos ansiosos, né, que são muitos, conforme eu coloquei, nem toda ansiedade ela é igual, né, existem vários graus, mas dentre os transtornos ansiosos, o Brasil lidera hoje o ranking. Então, é uma doença tão comum dentro do consultório que a gente vê isso na prática. Ela é multifatorial. Tá? A gente sabe que a ansiedade, como um transtorno, existe um componente genético, existe um componente do meio, que é esse que a gente vai conversar, e um outro ligado à presença de neurotransmissores, né, diminuídos, né, a nível cerebral, que causam sintomas, inclusive os sintomas físicos. Mas em relação ao meio, essa cobrança excessiva, né, essa rapidez do mundo hoje atual, é essa questão muito de disputa, de rivalidade, de comparação, faz com que as pessoas estejam sempre preocupadas, né, com o desempenho que elas vão ter, né, com o retorno, com as postagens, com a repercussão do seu trabalho, com o retorno financeiro. Então, são tantas as preocupações do nosso mundo hoje, sempre direcionadas para o futuro, que o que acontece? Nós vivemos cada vez menos o presente. Nós nos preocupamos menos com o presente. E a vida, sim, ela vai passando. Hoje nós vemos crianças muito ansiosas. Ansiedade antes, até alguns anos atrás, ela era um transtorno mais presente no mundo adulto. Hoje, além de estar presente no mundo adulto, muitas crianças sofrem de ansiedade. Na sala de aula tem taquicardia, tem mal-estar, tem náusea, né? Tem diarreia. E o que está por trás disso, né? Muitas vezes o mal-estar dentro do colégio, cobranças muito grandes, a preocupação já com o futuro, no ensino médio, isso é muito comum. Eu atendo muitos jovens já preocupados, né, no Enem, no vestibular, no curso que eles vão fazer, o retorno que esse curso vai dar, em agradar os pais, né, estarem bem situados na sociedade, de terem uma rede de amigos, né, de namorarem, de postarem, de viajarem, de estarem sempre com uma confirmação de uma felicidade que ela é momentânea. A felicidade a gente não projeta para o futuro. E hoje a gente vê muito isso, né, das pessoas pensando sempre numa felicidade futura. A felicidade ela está no hoje e nas pequenas coisas. Então existe uma preocupação muito grande sempre com o futuro. Na minha opinião, isso é o embrião da ansiedade hoje. A principal causa da ansiedade hoje. Esse pensamento. Esse pensamento, essa cobrança interna muito grande. É claro que existem também os fatores genéticos e os fatores bioquímicos, né? Aquela predisposição que a pessoa tem de desenvolver um transtorno de ansiedade, o meio em que ela vive, e também a deficiência de neurotransmissor, que leva a presença desses sintomas físicos, né? Porque o ansioso, ele sente muita coisa no corpo e aí é muito individualizado. Tem aquelas pessoas assim que quando se sentem ansiosas elas comem mais, outras comem menos. Tem pessoas que têm, e aí entra aquele componente que se chama síndrome do colo irritável. O que é isso? É uma ansiedade que a pessoa apresenta e ela se repercute muito a nível intestinal. Aquela pessoa que às vezes, quando está muito ansiosa, precisa ir no banheiro, né? E ela tem dor de barriga e é como se algo às vezes, bom, mas parece que alguma coisa me fez mal em tal dia, né? E o que acontece? Se a gente fizer um mapeamento, quem tem, por exemplo, esse transtorno, a síndrome do colo irritável, ela consegue descrever as situações, os problemas, às vezes até os pensamentos que fazem ter dor abdominal.
né? E digamos assim, essa urgência, às vezes até urgência miccional também, não só em relação ao intestino, mas também em relação à urina, né? A transpiração excessiva também ela é muito comum, né? Pessoas que ficam ansiosas e têm aquela descarga assim adrenérgica e umedecem a roupa, o tremor também ele está muito presente, o aumento da pressão arterial. Então, a ansiedade, ela tem uma sinalização muito grande no corpo. Uhum. Bom, a gente falou antes de síndrome do pânico, né? Sim. Quando é que a ansiedade passa a ser a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é o ponto mais alto que o transtorno de ansiedade pode atingir. Quando a ansiedade ela cronifica e o paciente começa a ter crises, às vezes, já na primeira crise, se caracteriza uma crise de pânico. A crise de pânico, ela é muito nítida e o paciente não esquece depois que ela teve a primeira. Por quê? É uma sensação de morte que aquele paciente tem. É um mal-estar súbito, aonde existe como eu falei, essa descarga adrenérgica, taquicardia, dificuldade de respirar, tremor, muitas vezes náusea, dor abdominal, e o que mais preocupa e leva em geral o paciente para a emergência é a dor no peito. Aquela sensação de pressão, a sensação de que ele não está respirando, e às vezes uma dor que caracteriza até um infarto, uma dor muito aguda no peito, que é onde o paciente chega, muitas vezes é realizado um eletro para descarte de uma situação clínica mais grave, né, que pode estar acontecendo, nem toda pessoa que chega numa emergência está infartando, né, ou está com uma crise do pânico. Então, é sempre necessário uma avaliação para que seja, digamos assim, avaliado, né, seja escalonado o grau de gravidade desse paciente, né. Sendo a crise de pânico, esse paciente vai receber um ansiolítico de ação rápida. Quando é um problema cardíaco, é um outro direcionamento. São dosadas enzimas, é feito eletro. Então, é sempre muito importante também, isso eu gostaria de frisar, né? Um paciente, quando chega numa emergência, né? Até uma orientação também para os colegas, né? Que não seja vista só a parte mental, nem só a parte clínica, né, Larissa? Os dois componentes são importantes. Porque um paciente com síndrome do pânico em crise, ele pode também estar sofrendo de um infarto. Então, essa avaliação em um serviço de urgência, essa avaliação complementar, ela é sempre muito importante. Mas voltando à síndrome, né? Ela pode acontecer em episódios que durem até 40, 50 minutos, às vezes são crises bastante longas, até que o paciente consiga ir se recuperando e saindo dela. Nesses casos, o uso do ansiolítico ele está indicado. A gente já vai falar um pouco sobre medicamento, né? E eu vou colocar de uma forma, gostaria que fosse bem clara, assim, que hoje o ansiolítico ele é para uso emergencial, não para uso continuado. Ele é para uso durante uma crise. O tratamento mesmo hoje dos transtornos ansiosos, ele é feito na maioria dos casos com antidepressivos. Então, no caso de uma crise de pânico, aí sim é recomendado Sim. aquele calmante, vamos dizer assim. Exatamente. É esse o nome que a gente usa? Exatamente. Quando o paciente chega numa emergência, é avaliado os sinais clínicos, realizado o exame, se necessário, conforme combinamos antes, né, que eu te coloquei, né, dependendo da idade e também das necessidades do paciente, são feitos exames complementares, mas o ansiolítico durante a crise é o medicamento mais indicado, até porque os antidepressivos eles levam um tempo de ação, 20, 30 dias, às vezes até um pouco mais, para que realmente eles comecem a diminuir os sintomas dos pacientes. É que eu fico questionando que a gente fala de uma forma em que, em casos extremos, né, síndrome do pânico, uma crise ansiosa normal, mas eu fico pensando que a ansiedade ela está tão instaurada na nossa sociedade, no nosso dia a dia, que muitas pessoas vivem no modo ansioso e não se dão nem por conta de que a forma como estão vivendo não é normal. Essa questão de estar sempre olhando para o telefone a cada 2 minutos, a cada 1 minuto, esperando uma notícia ruim chegar. Como é que a gente pode lidar com o dia a dia do paciente? Porque eu acredito que é esse mapa que faz a gente desencadear as partes mais graves, né?
Sim, o transtorno de ansiedade, ele vai surgindo ao longo de comportamentos, de uma rotina de vida que ela não é saudável, né? O paciente, por exemplo, com uma síndrome de pânico, ele não acorda com essa síndrome. Com transtorno de ansiedade generalizado, não é de um dia para o outro, Larissa. Existe um adoecimento, uma pré-morbidade nisso, que vem justamente nesses hábitos ruins de vida e que a nossa sociedade hoje ela está muito praticante deles. O que fazer para diminuir isso, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é uma conscientização nossa, né, de que essas cobranças, elas não podem estar sempre presentes, né? A nossa sociedade, cada vez, ela cobra mais. No momento que nós conseguimos uma coisa, tem outra para ser atingida. E outra, e isso em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente não entrar nesse funcionamento. O realizar psicoterapia, né? Eu sempre indico muito isso. O paciente ele não precisa ter um CID, ele não precisa ter uma doença para fazer terapia, né? Nós profissionais da saúde mental nós sabemos isso e faz parte também desde a nossa formação o tratamento de psicoterapia, porque ele ajuda a nós lidarmos com as nossas emoções. Porque se nós não estivermos bem, né, não tem como auxiliar o outro. E dessa forma eu digo, né, o tratamento de terapia ele está indicado mesmo para pacientes que eles não tenham nenhum transtorno, nem tomem nenhuma medicação. Então, para essas pessoas já mais ansiosas, para elas não caírem, né, nessa tendência de desenvolverem algo mais grave, né, como a depressão, como o próprio transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico, tratamento de psicoterapia e a melhora da qualidade de vida são muito importantes. Porque a terapia ela leva diretamente a uma melhora na qualidade de vida, uma diminuição de conflitos, de cobranças internas, né? A uma maior generosidade também da pessoa consigo própria, porque o ansioso ele não é generoso com ele. Ele está sempre se cobrando, ele entra nesse funcionamento. Se alguém cobra uma coisa, ele já se cobra 3. E assim vai indo até o desenvolver do transtorno. É muito pesado viver assim, né? É pesado e é complexo, porque muitas vezes o paciente, existem alguns quadros assim mistos em psiquiatria, muitas vezes o paciente ansioso, ele já começa a se deprimir junto. Existe inclusive CID para isso, né? Transtorno misto ansioso e depressivo, e ele é muito comum, aonde, até porque tudo isso envolve neurotransmissor, aonde um diminui, daqui a um pouco já diminui o outro, já começam os sintomas físicos, aí já entra um quadro de dor, que é muito comum associado aos sintomas emocionais, as dores, como fibromialgia, dor crônica, né? São Tudo muito isso comuns. originado Sim, do nosso cérebro ansioso. do nosso cérebro ansioso, né? A insônia também, ela tem uma relação muito grande com a ansiedade e a depressão, pela diminuição de serotonina, que é aquela insônia terminal. Ela é bastante comum nos quadros ansiosos e depressivos, diminuição da serotonina, o paciente ele dorme porque ele está exausto. Aquele primeiro sono é fácil. Aí de madrugada ele desperta como se ele estivesse indo trabalhar e não consegue voltar a dormir. Às vezes ele volta a dormir 1 hora e meia depois, e em geral já é hora de acordar. E o sono já não é aquela mesma qualidade, Não né? é. Não é. E o paciente com transtorno de ansiedade, muitas vezes ele acorda suado no meio da noite, taquicárdico, são esses sintomas físicos. E aí ele acha, eu tive um pesadelo. Pode ser que teve um pesadelo, mas é um corpo que ele não descansa, o ansioso ele não descansa. A ansiedade ela é uma doença que a gente entende assim como se fosse um excesso de futuro. O paciente está sempre no futuro, ele não está no presente. Ele está sempre pensando que alguma coisa vai acontecer, né? Alguma coisa ruim. Então ele está sempre se precavendo de alguma coisa que nem existe. É como nós estarmos conversando agora e pensarmos o que a gente vai fazer daqui a 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? E o ansioso ele tem muita dificuldade de concentração também. Em Sim, ele não está alguns, vivendo ele não agora, está né? vivendo. Ele não está vivendo. Então, é muito importante fazer um diagnóstico diferencial entre a ansiedade e o TDAH, porque às vezes o paciente chega dizendo, não, mas eu acho que eu tenho TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas conversando a gente já percebe que não é bem isso, né? Que é uma ansiedade, porque o paciente com uma ansiedade muito grande, a fala dele já revela isso.
Vai emendando um assunto no Os outro sem gestos, respirar, né? exatamente, né? Então, o olhar, né? A mímica. Então, muitas vezes, uma ansiedade muito grande faz com que a pessoa não tenha uma capacidade elaborativa adequada, concentração na escola, né? Isso é muito comum. E aí, nesses casos, pode ter um fator de confusão com o TDAH. Bom, a gente falou antes sobre a questão de ter aumentado os casos de ansiedade na infância e na A adolescência, né? Eu adolescência, queria que a gente sim. aprofundasse um pouco sobre isso, de principalmente na infância, que teoricamente deveria ser uma fase onde o ser humano não tem tantas preocupações assim. Na adolescência a gente Sim. já entende, está se preparando para a fase adulta, tem um vestibular, tem uma cobrança de notas ainda, mas quando a gente fala de infância deveria ser um lugar um pouco mais lúdico, né? Queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Mais gostoso de estar, É, né? Mas assim, ó, muitas crianças hoje têm uma agenda e uma agenda de compromissos repleta. Então, o brincar delas, né, também muitas vezes está reduzido, sem falar os espaços, né? Porque hoje não se brinca mais na rua, né? Às vezes no espaço comum de condomínio, mas as crianças cada vez elas estão mais fechadas também. E a atividade física para a criança, o correr, o brincar, o se expor, o se sujar, isso é muito importante no desenvolvimento. Outra situação que eu coloco, né? Nós estamos falando do lúdico, né? O lúdico é como se fosse um tratamento anti-estresse para a criança. À medida que as crianças estão ficando em ambientes menores, cada vez mais controlados, e também com mais tempo se envolvendo televisão, tecnologia, computador, jogos, videogame, isso alimenta muito a ansiedade das crianças, dos adolescentes também, dos adultos. Mas como nós estamos falando da infância, né, esses jogos, principalmente jogos violentos, né, eles devem ser evitados, Larissa. A criança ela deve brincar com outra criança. Muitas não sabem nem as brincadeiras mais comuns, às vezes em consultório, eu quero fazer uma interação com uma criança durante a avaliação, eu vejo que muitas brincadeiras, muitos jogos, as crianças não conhecem. Por que que elas não conhecem, né? Porque o mundo hoje está cada vez mais tecnológico, inclusive para elas, né? Esse esperar o outro jogar, né? Eu vejo isso, muitas vezes não se tem mais nem paciência, né? e eu fico pensando que essa geração está crescendo na geração on demand, que é por streaming. Sim, Não tem mais aquele tempo sim, de esperar a propaganda da TV ou o que está passando sim, na TV. Eu gosto desse programa? Não, não gosto, vou fazer outra coisa. sim, Hoje as crianças já são criadas num universo onde elas têm o poder de escolha do vídeo que elas querem ver e já gostei daquele vídeo, passo para o próximo, passo para o próximo e acaba criando um comportamento imediatista, né? tudo cada vez mais rápido, né? E um prazer mais fugaz, assim. Então tem que ser tudo muito rápido, com muita informação, né? Sem aguardar o desfecho, né? É como estava falando dos jogos, né? Eu vejo isso muito entre os jovens, aquela impaciência esperando o outro jogar, né? Até porque os jogos, infelizmente, as atividades, cada vez elas estão sendo mais substituídas pela tecnologia. Né, pelos espaços fechados, né? Então, é muito importante. Uma criança tem que brincar com outra criança, né? Tem que interagir. E existem brincadeiras muito simples, mas muito lúdicas. Não é necessário nenhum material mais caro, mais sofisticado. Às vezes os pais dizem, mas eu não sei onde levar meu filho, né? Precisa ser seguro, entende? Cada vez tudo mais reduzido em relação a isso. Mas o brincar, ele não precisa de tanto dinheiro, assim, como eu digo, é muito mais simples, né, fazer uma atividade com uma criança do que a gente possa imaginar. E isso ajuda a reduzir a A ansiedade. ansiedade, melhora a criatividade, né, todos os aspectos do desenvolvimento. A interação, a paciência, porque hoje, assim, as pessoas, elas não têm paciência, né? A gente vê muito isso. É no trânsito, é quando conversamos com alguém, é numa fila. Então, as pessoas, elas não têm, elas não esperam mais nem um minuto, né? Isso é muito ruim.
E aí eu quero que a gente fale da adolescência, então, já que na Uhum. infância a gente tem essa questão do brincar, da importância do lúdico, do tirar do digital e botar um pouquinho no Uhum. analógico. Queria que a gente falasse na adolescência, porque é a fase da vida do ser humano onde ele começa a ser cobrado, de verdade, né? Sim, Onde ele sim, tem a questão de vestibular, ele tem questão de vida adulta, da escola terminando. Muitas ainda vivem numa realidade onde já trabalham para ajudar em casa, onde sim. já têm responsabilidades financeiras com a sua família, não só de estudo. Queria que a gente falasse um pouco sobre os quadros de ansiedade numa sociedade tão jovem, né? Que a gente adolescentes de 14, 15 até 18 anos ali, a gente já tem esses quadros aparentes. Sim, e isso se soma, Larissa, também com as mudanças hormonais e do corpo, porque na adolescência existe uma mudança muito grande no corpo, na voz, no desenvolvimento, né, o surgimento eh, de seio, pelos, a mudança na voz, né? As mudanças também a nível interno hormonal, o ciclo menstrual da menina, né? Até ele ser regulado. Então, são tantas as mudanças na adolescência que elas entram também, se não bem direcionadas, como um componente de ansiedade muito grande. Né? Existe muita comparação entre os jovens, né? Além dessa cobrança que a gente está colocando, né, em relação ao desempenho no colégio, né, as escolhas Uhum. profissionais que no final do ensino médio já começam a ser feitas, né? Existem muitas cobranças também entre eles, as cobranças pessoais. Então é uma fase onde os pais eles precisam estar muito atentos, observando também os filhos, conversando, tirando dúvidas. É uma fase também de experimentação, né? Primeira Uhum. paixão, primeiro beijo, né? A primeira frustração, muitas vezes. Então, esses jovens, eles precisam ser escutados, eles precisam ser ouvidos. Infelizmente, as taxas de suicídio têm aumentado muito durante a adolescência, porque é uma fase de sentimentos muito intensos e de sofrimento também, das desilusões, né? Às vezes sofrimentos dentro da escola, o bullying, Uhum. né? O bullying é uma situação que precisa de muita atenção das escolas, precisa de uma conduta muito adequada, né? E muitas vezes os traumas e as cicatrizes do Sim, bullying, eles permanecem por muitos anos. permanecem, permanece. Quem sofreu bullying não esquece, Larissa. Eu escuto muito isso dentro do consultório. Né? E também quando não bem direcionado, tratado, resolvido esse bullying, muitas vezes quem sofreu realiza. Uhum. É como a violência, né? Quem foi vítima de violência, se isso não ficou bem elaborado, bem trabalhado, bem orientado dentro da vítima, existe uma tendência muito grande à repetição, né? O ser humano, ele dá o que recebe, né? Exatamente. Então, essa atenção na adolescência dos pais e dos colégios, ela é fundamental. Bom, e agora pensando em nível de apoio, né, para pais, a gente está falando ainda de adolescentes e crianças, e eu acredito que os pais e professores fiquem muito nervosos quando a gente pensa numa criança, num adolescente pensando em suicídio. Como é que esse sistema de apoio, esse sistema do jovem, ele tem que se comportar quando nota que existe uma mudança de comportamento? O jovem, tanto a criança como o adolescente que nós estamos falando, a maneira deles demonstrarem não é como o adulto, até mesmo a verbalização. Né? Dificilmente uma criança, um adolescente, assim, verbaliza diretamente o que ele está sofrendo. É através da observação dos filhos, né, dos alunos, que é muitas vezes identificado uma necessidade de avaliação. Como assim, Larissa, né? Aquele jovem que se isola mais, que apresenta uma alteração do seu comportamento, que começa a fazer coisas diferentes do seu habitual, que começa a acessar coisas diferentes, se comunicar com pessoas diferentes, postar conteúdos que podem ser entendidos como uma mensagem. Uhum. Essa é a fala que muitas vezes o jovem usa. Né? Então, é preciso ser valorizado isso.
Porque quando um jovem começa a acessar conteúdos ou participar de grupos que envolvam sofrimento mental, suicídio, né, é um pedido de ajuda que ali está. Ele não foi verbalizado, né, para os pais muitas vezes, nem para a família, mas ele está presente. Então, todos esses sinais de alteração do jovem, eles precisam ser valorizados, esse jovem precisa ser avaliado. Muitas vezes, um adolescente comete suicídio, e depois é feita uma avaliação, né, do que ele vinha acessando, como é que ele vinha se comunicando, e os sinais estão ali. Né? Então, é muito importante esse olhar. É aquele aluno que as notas decaíram, aquele aluno que começou a faltar, né, que começou a se isolar do grupo. Dentro das escolas isso também é percebido. E em casa de uma forma muito mais clara, né? Mas os pais, eles não podem pensar que isso é apenas uma fase, porque esse pedido de ajuda, às vezes, ele pode ser tarde demais. Então essa avaliação ela tem que vir de forma precoce. E tudo isso nasce na ansiedade? Pode nascer na ansiedade, pode nascer em situações de bullying, de desilusão afetiva durante a adolescência, né? De insatisfação com o corpo, com o seu desenvolvimento. Então, é muito complexo isso, Larissa. É um quadro, o nosso cérebro, ele é uma caixinha com várias coisas dentro, né? E no que diz respeito à ansiedade do adulto, que eu como ser humano ansioso que sou, trago para nós refletirmos sobre essa questão no dia a dia de trabalho, né? Porque nossa sociedade, ela nos exige atenção plena, exige uma alta performance, exige muito do ser humano. E eu queria que a gente debatesse aqui o ambiente de trabalho. Como é que o ambiente de trabalho ele interfere na ansiedade do ser humano? Interfere muito. Né, interfere muito. E aí está o burnout que não nos deixa mentir sobre isso, né? Quando que a ansiedade ela começa então a ser patológica no meio de trabalho, né? Isso é algo muito importante nós entendermos, até para a gente entender como uma pessoa chega a um quadro de burnout, né? Isso não é do dia para a noite, é como os transtornos, eles não surgem do dia para a noite. É um adoecer progressivo, é aquela pessoa que cada vez quer trabalhar mais, porque ela tem que produzir mais, porque ela é cobrada, então ela já não descansa corretamente, ela trabalha fora do horário, muitas vezes ela já sonha com o trabalho, ela acorda pensando no trabalho, ela tem muito medo dessa competitividade, dela ser substituída por outra, então começa um adoecer dentro da sua atividade laborativa, que vai levar muitas vezes ao burnout. O burnout ele tem um componente muito grande de ansiedade também. Né? O burnout ele é conhecido como um quadro depressivo do trabalhador, mas tem muito de ansiedade dentro, tem muito de cobrança, aquela pessoa que ela não desliga e está sempre pensando no futuro. Né? Eu volto a dizer, a ansiedade ela é uma doença que ela remete sempre ao futuro, nunca ao presente. Né? E também muito menos o passado. Então é sempre aquela pessoa que está buscando por alguma coisa, preocupada que alguma coisa de ruim vai acontecer e os pensamentos se tornam invasivos e repetitivos. E como é que funciona o tratamento dentro desse cenário? Porque na sociedade capitalista que nós vivemos, o trabalho ele é fonte principal do sustento e do que provém as famílias. Então, como que a gente diz para uma pessoa que está em sofrimento ansioso causado do trabalho, o que ela tem que fazer? Como é que a gente diz para ela desacelera? Então, o trabalho ele é necessário, né, Larissa? Né? Todos nós precisamos e assim, ó, só que o trabalho ele não pode ser adoecedor, né? Quando uma pessoa começa a se sentir ruim no seu meio de trabalho, quando ela não consegue descansar em casa como ela deveria, quando ela começa a faltar atividades fora do trabalho. Quando esse prejuízo do seu funcionamento, né, depois daquelas horas de trabalho, começa a ficar muito evidentes, a primeira situação que eu sempre indico é a psicoterapia.
não é? Para mudança de hábitos, né? Para que essa pessoa consiga rever o seu funcionamento e as suas prioridades, né? Se não for suficiente a psicoterapia, sim, uma avaliação médica especializada para melhora dos sintomas, muito provavelmente uma medicação para ajudar, né, nos sintomas e também na evolução do próprio tratamento psicoterapêutico, né? Porque às vezes o paciente não consegue fazer mudanças porque tem muitos sintomas, né? Tem muitos gatilhos. Mas é importante, sim, que essa pessoa que está ansiosa demais no trabalho, que leva toda essa emoção para casa, que não consegue se desconectar, que ela busque ajuda, que ela consiga entender que isso não é normal. Porque hoje a ansiedade está sendo muito banalizada. Todo mundo acha normal ficar ansioso e às vezes ficar muito ansioso. Ter expectativa é uma coisa, essa ansiedade da expectativa que a gente falou no início. Inclusive, ela é boa quando nós desejamos que alguma coisa aconteça, né? Esse tipo de ansiedade, ela é boa. Mas aquela ansiedade que provoca sintomas físicos, que causa sofrimento, que façam que a gente não consiga se desconectar de alguns pensamentos, principalmente os negativos, porque o ansioso ele não pensa coisas boas, né? Se fosse assim, se ele pensasse coisas boas em relação ao futuro, né, não traria sofrimento, mas é sempre uma previsão catastrófica. Então, essa pessoa ela precisa ser avaliada. Bom, doutora, a gente falou sobre todos esses quadros, essa apresentação, mas eu queria que a gente focasse um pouco e falasse sobre o tratamento, porque a gente tem um senso comum daquele remédio pontual para aquela crise ansiosa, mas não é aí que a gente trata, né? Isso é tratar uma coisa específica. Como é que a gente trata uma pessoa ansiosa? Então, Larissa, esse uso, né, pontual, vamos dizer, de um calmante, um ansiolítico, ele é para crise. E esse tratamento, muitas vezes, ele é necessário, ele é fundamental no início do tratamento. Mas os transtornos ansiosos, né, que é um grupo grande, né, com várias subdivisões dentro dele, o tratamento ele é realizado na maioria das vezes com antidepressivos, porque existem antidepressivos que eles tratam muito bem a ansiedade, porque envolve a diminuição também de neurotransmissor, da mesma forma que a depressão. Em alguns quadros é necessário estabilizador do humor, mas aí por algumas particularidades. O ansiolítico mesmo, aquele calmante, muito usado no passado, que se usava muito, hoje a gente usa só realmente a nível de crise, quando o paciente necessita de uma forma muito pontual, às vezes levando junto no início do tratamento, até para que ele se sinta mais seguro, né, caso tenha algum sintoma mais importante em algum momento. A psicoterapia também ela é fundamental, né, para melhora de todos os conflitos internos do paciente, melhora da sua qualidade de vida, né, da sua organização pessoal, dele muitas vezes conseguir dividir essa situação de trabalho ou estudo, casa, lazer, porque o ansioso tem uma tendência de misturar tudo, né, Larissa? E aí ele não descansa, né? Não repousa direito, não dorme direito. Então, essa divisão interna das nossas atividades, ela é muito importante também. Bom, a gente pode dizer então que é aqueles pilares básicos da Sim, vida, né? sim. Alimentação, exercício. Sim, sim. O cuidado, né? O autocuidado, isso é fundamental, né? A terapia, e eu trabalho muito com medicamento, né? E eu valorizo muito, porque o remédio, ele melhora a nossa bioquímica cerebral no sentido de estabilizar, de tratar bioquimicamente aquilo que está errado. Mas se nós não realizamos mudanças na nossa vida, para que também seja futuramente trabalhada uma alta, a própria segurança de viver depois sem o medicamento, de enfrentar as suas dificuldades, fica muito difícil a gente fazer esse planejamento no final do tratamento. Né? Então, o paciente ele também tem que melhorar dentro da sua funcionalidade. É muito importante a gente entender que a gente não pode esperar resultados diferentes se a gente não muda o nosso processo. Não. Isso eu sempre coloco de uma forma muito clara. O paciente que procura um psiquiatra, ele está em sofrimento.
né? E ele quer uma melhora rápida que nem sempre é possível, como ele deseja, que os tratamentos eles são a médio e longo prazo, na maior parte das vezes, mas as mudanças no seu estilo de vida, essa melhora é fundamental. Perfeito. Doutora, tem algo dentro da ansiedade institucionalizada que a gente vive que a senhora gostaria de acrescentar que a gente não falou hoje? Esse desacelerar, né, Larissa? Hoje nós temos uma vida com muitas cobranças, cobranças externas, as internas nossas, né? Esse mundo assim digitalizado, né? Que cada vez nos exige mais rapidez, né? Essa dificuldade assim de esperar, de escutar o outro, né? Isso tudo acaba contribuindo para uma situação de pressão muito grande na nossa vida, Uhum. né? As respostas têm que ser muito rápidas, os retornos, né? As cobranças, o conquistar alguma coisa, em seguida já a necessidade de conquistar outra, a cobrança da sociedade. Quanto mais nós conseguirmos fugir disso, melhor vai ser a nossa qualidade de vida e também maior benefício para a nossa saúde mental. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer ouvir toda essa aula que a gente teve aqui hoje e ter a certeza de que a felicidade, o nosso viver, ele é o presente, né? Ele é o presente nos pequenos momentos, né, que a gente tem que viver e não pensar só em fotografar, em filmar, mas desfrutar deles. E o prazer foi todo meu dessa conversa. Ah, muito obrigada. E que a gente possa cada dia mais viver o nosso presente e Sim. desfrutar um pouco mais dele. Muito obrigada pela tua participação e pela tua audiência.